que torna alguém um herói? Força, coragem, sacrifício? De acordo com o dicionário, um herói realmente é definido por seus atos de força e coragem. Seus grandes feitos provocam admiração e respeito, e por conta disso é aquele que se destaca dos demais, algo que facilmente podemos relacionar ao Guts, de Berserk. Ao mesmo tempo, o personagem apresenta atitudes completamente egoístas e muito questionáveis, para dizer o mínimo, que o tornam uma figura cinzenta entre um herói e um vilão, e por isso não parece certo o chamar de herói apesar de tudo. Mas isso muda completamente ao receber o melhor power-up já criado em qualquer obra, a Berserker Armor. Nesse momento, o Guts se transforma em um herói por completo, e se você não acredita, fica até o fim do vídeo que é exatamente isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Então, bora! Para entender os impactos da Berserker Armor no Guts e em sua jornada, precisamos analisar alguns pontos críticos da história. O primeiro é a origem da armadura, o segundo, o encontro com o mentor, e o terceiro e último, a transformação do herói. Depois disso, você vai ver a história do espadachim negro de uma forma completamente diferente. Então, comecemos do início. Há muito tempo, em Elfheim, existia um anão ferreiro extremamente habilidoso chamado Hanar. Dentre as suas diversas obras estavam a armadura do Skull Knight e também a Berserker Armor. Já em sua criação, a armadura foi pensada para se adaptar ao usuário, se moldando às suas características físicas e astrais. Seu primeiro utilizador foi o Rei Geyserik, que hoje conhecemos como Skull Knight, o que explica o seu formato de caveira na primeira vez que Guts a veste, já que ela ainda conservava a forma do seu antigo usuário. Ao que tudo indica, ele a usou como uma ferramenta para derrotar 4 membros da antiga formação da Mão de Deus, seres completamente misteriosos que vemos em um flashback. Após essa batalha absurda, apenas o Void sobreviveu, e isso mostra a capacidade colossal que a armadura pode conceder a seu usuário. Porém, apesar de parecer, a armadura em si não aumenta a força do usuário diretamente. O que ela faz é inibir a dor e o cansaço físico, ao mesmo tempo que remove completamente o limitador mental do utilizador. Ou seja, se o Guts normalmente usaria 60% da sua força física para dar uma espadada em um apóstolo, para evitar quebrar um braço ou deslocar um ombro, a Berserker Armor retira completamente essa limitação, já que ele não vai sentir dor ou sequer um incômodo naquele momento. Além disso, a armadura tem a capacidade mágica de extrair a pior parte do seu usuário, o levando a ser consumido pelos sentimentos negativos, o que também o torna bem mais agressivo e feroz. Ela também pode recolocar ossos quebrados no lugar, mas isso enquanto perfura a carne do seu utilizador com espinhos que prendem os ossos de volta na sua posição original. Em momento algum, ela cura os danos. Ela apenas permite que o guerreiro continue lutando até que os seus órgãos parem de funcionar e seu usuário simplesmente morra. Sem dor, sem aviso, completamente do nada. Apenas a morte pela armadura que deveria o manter vivo. Por conta disso, ela se alimenta do ódio, medo e desespero daquele que a usa, exatamente como o Behelit. E não é só essa a similaridade entre os dois itens, mas isso é algo que vamos explorar mais pra frente no vídeo. O ponto é que a armadura não é uma ferramenta para o usuário, não é o guerreiro que usa a armadura, é ela que usa o guerreiro. Prova disso é o fato de que o Guts tem cada vez mais sequelas pelo uso constante da armadura. Seus cabelos ficando brancos demonstram que a sua vida está sendo sugada a cada batalha. E principalmente a perda de visão, olfato e tato que ele tem sofrido nos capítulos mais recentes da obra. Além de todos esses contras, ainda existe a dependência da armadura que o usuário cria, já que o Guts tem demonstrado dificuldades de até mesmo segurar sua espada sem ela, o que confirma a teoria de que ela consome completamente o seu usuário à medida que dá poder a ele. E foi exatamente esse o destino do seu usuário anterior. O Skull Knight usou a armadura apenas uma vez, na batalha contra a antiga Mão de Deus, e apesar da sua quase vitória total, ele acabou perdendo a batalha interna para sua própria natureza, e foi consumido por ela. Um caminho que aparentemente o Guts também está trilhando, exatamente como seu antecessor, o que é dito explicitamente por Zod ao Skull Knight, que pode estar indicando o futuro do nosso protagonista, o que nos leva diretamente ao próximo tópico. Guts inicia sua jornada com diversas traições, decepções e muita violência, o que faz com que toda sua motivação seja baseada em vingança e individualismo. E até aqui, ele não tem razões para ser diferente disso. O mundo sempre tentou destruir, por que ele não deveria fazer o mesmo? Ele luta apenas para permanecer vivo e se vingar daqueles que o feriram. Era um homem que lutava por si mesmo e apenas isso, seja contra soldados, mercenários ou apóstolos extremamente fortes para o seu atual nível na história. E é exatamente aí que começamos a notar a sua jornada do herói. Na ficção, existe uma estrutura narrativa que pode ser encontrada de uma forma ou de outra em quase qualquer história.
Em Berserk não é diferente. O Guts trilha os passos da jornada do herói desde o início da sua história. Mas como esse não é o foco do vídeo, não vamos analisar toda a jornada, apenas uma parte dela. Então se você quiser um vídeo explicando ponto a ponto da jornada do herói em Berserk, comenta aí para eu saber que vocês têm interesse. Acho que pode dar uma discussão bem interessante também. Aqui iremos entender como o encontro com o mentor gerou a transformação do Guts em um verdadeiro herói. Em Berserk, narrativamente falando, duas figuras agem como mentores do Guts. A primeira, e mais óbvia, sendo o Skull Knight, e a segunda, e menos óbvia, é a Flora. Isso porque, durante o seu encontro com a personagem, todo o bando de Guts recebe equipamentos novos, armas e itens com características únicas, simbolizando assim o momento em que eles adentram um novo e misterioso mundo, o mundo mágico. Sérpico recebe uma capa e espada imbuída com espíritos do ar, que o permitia quase voar e cortar inimigos sem sequer tocá-los, literalmente com a força do vento. Isidro recebe uma adaga contendo espíritos de fogo, que obviamente queimam os inimigos, tornando a arma muito mais poderosa. E por aí vai. No caso do nosso protagonista, a Shirk até tenta entregar um machado gigante que acabamos sem saber os poderes. Isso porque o Guts é uma anta e nem deixou a mina explicar o bagulho. Mas apesar das imensas possibilidades que uma arma mágica poderia trazer à obra, esse power-up não seria o suficiente no caso do Guts. Nesse ponto, ele já tinha lutado contra apóstolos comuns, e em todas as lutas, ele quase morria no processo, o que deixava óbvio que ao enfrentar seres assim, ou apenas um apóstolo mais forte que seja, seria uma sentença de morte. Ele era um homem extraordinário em um mundo comum, mas naquele momento ele estava entrando em um mundo também extraordinário. Assim, ser apenas extraordinário o tornaria comum. Ele seria apenas um homem extraordinário em um mundo extraordinário. Por isso, ele precisava de mais. Ele precisava de algo que não apenas aumentasse as suas capacidades, ele precisava se tornar outra coisa. Todos os itens mágicos em Berserk funcionam com base em acordos com seres astrais, seja na cooperação com espíritos benignos ou na possessão direta de seres malignos. De toda forma, os itens são apenas condutores que os espíritos utilizam para ceder parte dos seus poderes aos usuários, seja para os feitiços da Shirk, que basicamente consistem em entrar em contato com espíritos do mundo astral e pegar emprestado as suas forças, ou para todos os itens mágicos recebidos pelo grupo de Guts. Em todos os casos até aqui, os poderes vêm de um acordo de cooperação entre o indivíduo e os espíritos, com exceção de dois itens, o Behelit e a Berserker Armor. O primeiro funciona como um meio de estabelecer um pacto com a mão de Deus. Ele é ativado através dos sentimentos negativos do seu usuário, em seu momento de maior dor e desespero, se alimentando especificamente dos seus traumas, muito semelhante a Berserker Armor. Mas a principal semelhança está na natureza do acordo formado nos dois casos. Ao invés de ser baseado em cooperação, eles se baseiam em sacrifício. No caso do Behelit, para que o indivíduo receba poder, ele precisa sacrificar outras pessoas que lhe são queridas. Ou seja, é um sacrifício externo com um fim egoísta e individualista. Porém, apesar da enorme semelhança, a Berserker Armor mantém uma característica completamente oposta ao Behelit. Para que ela possa conceder poder a seu usuário, ela não requer um sacrifício de outras pessoas. Na verdade, o sacrifício que a armadura pede é o próprio indivíduo que a usa. À medida que ela concede poder, ela drena a vitalidade do usuário, destrói completamente o seu corpo e mente, crescendo a besta interior daquele que a usa, até que ela seja forte o bastante para dominá-lo, se fortalecendo com seu ódio e medo, até que não reste mais nada além de escuridão. A Berserker Armor requer um auto-sacrifício do usuário, algo que não faz sentido para uma pessoa egoísta que somente pensa em si mesma, o que começa a nos mostrar a mudança de Guts. Em seu primeiro uso da armadura, ele está enfrentando dezenas, se não centenas de apóstolos que tentam invadir a casa da Flora, algo que, se de fato acontecesse, significaria a morte certa de todas aquelas pessoas, já que seria completamente impossível que o Guts derrotasse todos aqueles inimigos poderosos de uma só vez. E isso o levou a usar a armadura como o único meio de vencer os desafios daquele novo mundo que se apresentava. A partir desses eventos, ele precisaria enfrentar criaturas muito mais fortes do que ele jamais havia enfrentado anteriormente, como por exemplo o Grumbeld, o Irvine ou principalmente a Mão de Deus. Aqui, uma simples arma mágica não seria o suficiente. Mesmo que o tal machado da Shirk fosse mega foda e poderoso, muito provavelmente não seria o bastante. Para seguir em sua jornada, ele precisaria de muito mais poder para proteger as pessoas que amava, um poder que somente a Berserker Armor poderia dar. Em contrapartida, ele deveria fornecer um sacrifício à altura para tanto poder, nesse caso, sua própria vida. E é nesse ponto da história onde a sua principal motivação também muda. Ele não está mais buscando apenas vingança a todo custo, não está mais disposto a sacrificar outras pessoas para obter esse poder. O seu principal objetivo agora é proteger e curar a casca, e nesse processo ele arrisca a própria vida diversas vezes pelos membros do grupo, pessoas que se tornaram seus amigos. Aqui, Guts se torna de fato um herói, o perfeito oposto ao Griffith.
Enquanto Griffith sacrificava as pessoas que lhe eram queridas para receber mais poder, Guts sacrificava a si mesmo para proteger as pessoas que para ele eram importantes. Um vilão e um herói. Obviamente, isso não exclui as atitudes questionáveis de Guts, mas com certeza o aproxima muito mais do ideal de herói que conhecemos. Uma jornada que ainda está longe de acabar. E mais uma vez, ele precisará de um power-up absurdo para superar os novos desafios que virão. Então eu te pergunto, na sua opinião, qual será o próximo power-up do Guts? Como ele vai se tornar forte o bastante para derrotar o Griffith? Deixe aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. A trajetória do Guts o levou de um guerreiro completamente violento e sem escrúpulos, alguém que se esforçava ao máximo para não se importar com os outros, até que percebeu que isso iria custar muito mais caro do que parecia. E, ironicamente, quando ele não estava mais focado na batalha em si, foi quando ele recebeu o seu maior aumento de poder. Talvez isso nos ensine algo muito valioso sobre focar em algo como objetivo, quando na verdade esse algo é apenas a consequência do caminho, o que por si só já renderia uma discussão muito filosófica para esse vídeo. A questão é como o Guts se transformou totalmente à medida que o mundo em que vivia também mudava. Ele se adaptou conforme as coisas se desenrolavam à sua volta, saindo de alguém que não ligava para nada e ninguém para alguém capaz de sacrificar a própria vida por outros. Uma atitude digna de um herói. Tudo isso por conta de uma armadura amaldiçoada que se alimentava dos sentimentos negativos do seu usuário. Contraditório, né? De certa forma, sim, é contraditório, mas é aí que tá a beleza de Berserk. Como nada na obra é preto no branco, simples ou linear, tudo tem dois lados. Sejam as coisas boas ou ruins, Behelits ou armaduras Berserk, heróis ou vilões. De toda forma, espero ter explicado todos os pontos de maneira clara, e principalmente que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve aí para acompanhar todo o conteúdo que você vai ser muito bem-vindo. Então hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, principalmente se chegou até aqui, no finalzinho do vídeo. Tamo junto, é nóis, e te vejo no próximo vídeo. Valeu!